E a situação não deve melhorar a curto prazo. Economistas entendem que o avanço do coronavírus e a falta de renda da população devem acentuar ainda mais o cenário de desemprego no país. Confira no comentário do diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. O IBGE divulgou hoje a taxa de desemprego do último trimestre de 2020. Como era esperado, a taxa deu uma cedida, ela caiu abaixo dos 14%, mas ainda nós estamos com alguma coisa em torno de 13 milhões e 900 mil trabalhadores desempregados, o que significa que ali muito próximo do número de 14 milhões. Em grande medida, também foi importante o retorno de alguma coisa perto de 2 milhões de pessoas de volta ao mercado de trabalho, ou seja, de volta à busca do emprego. Não quer dizer que ele encontrou emprego, mas ele voltou a procurar emprego. Isso, de certo modo, refletiu a melhoria ali do cenário que a gente estava vivendo ali no último trimestre com relação à pandemia, que de alguma forma também reflete o crescimento normal de todo final de ano, uma vez que festas, Natal e etc. puxam sempre o emprego, em especial o emprego temporário. Na outra ponta, mas também é importante dizer que este número é muito, muito acima do que a gente viu no último trimestre do ano anterior. Ou seja, se a gente fizer uma comparação entre o final do ano de 2019 e o final do ano de 2020, a gente tem um crescimento bastante acentuado da taxa de desemprego, algo que é sentido pelo conjunto das famílias. Mas o maior dilema que nós estamos vivendo hoje é que, apesar de ter tido essa melhora no último trimestre, ainda muito tênue, muito pouco capaz de resolver, ou pelo menos de equiparar os índices de desemprego que a gente tinha antes da pandemia, é que em janeiro já a gente teve aí o crescimento da curva pandêmica e entramos em fevereiro, os maiores índices de contaminação e de taxa de mortalidade, número, inclusive de número de pessoas mortas por dia por conta da Covid-19. Isso coloca para nós um conjunto de alertas em que essa possibilidade de melhora que começava a aparecer ali no final do ano passado, de certo modo, volta a retroagir por conta da pandemia. Na outra questão também é que o primeiro trimestre deste ano, janeiro, é um mês que se inaugura sem o auxílio emergencial, e o auxílio emergencial foi fundamental para melhorar a economia do ano passado. Então, de um lado, a pandemia retorna com força, com números muito mais agressivos do que a gente viu em qualquer outro momento de 2020, e de outro, ao fim do auxílio emergencial, indica para nós um trimestre bastante difícil, da qual a melhoria que a gente assistiu no último trimestre de 2020 muito provavelmente tende a desaparecer por conta desses dois grandes fatores, e um governo que, de certo modo, não enfrenta a pandemia, ao contrário, e na outra pouco faz com relação aos mais pobres, que mais uma vez estão aí desamparados em relação às suas necessidades, que estão vinculadas inevitavelmente à crise do mercado de trabalho.